Ezequiel 47, a gente vai ler do 1 ao 12. Quem encontrou fala, eu amo a Bíblia. Quem não encontrou fala, eu também. Graças a Deus todo mundo encontrou. Então vamos lá então. Ezequiel 47 nos diz o seguinte: depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o lado leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do sul. Ele me levou, o homem me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, fala assim, 500 metros. Ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Verso 4. Ele mediu mais 500 metros, repita comigo, 500 metros. E atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, fala, 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu, e agora eu prometo, queridos, é a última, tá? Mais 500 metros, fala 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E ele me levou de volta à margem do rio. Ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até em Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Curva a sua cabeça, queridos, por favor. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai querido, pelo profeta Ezequiel, que há muito já se foi, mas que deixou preciosas palavras para nós e grandes segredos em uma visão que ele teve. Nós te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se aquilo que eu falar aqui fluir apenas de mim, que todos se esqueçam rapidamente, mas se vier do teu Espírito, que seja como uma flecha marcando os nossos corações de hoje até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Queridos, algum tempo atrás, na verdade muito tempo atrás, na minha adolescência, eu sempre fui um rapaz, um jovem, uma criança que gostava de assistir filmes, e principalmente filmes de super-herói. O meu super-herói preferido dos filmes que eu assisti é sempre o Superman, porque eu sempre achei a história do Superman um tanto quanto interessante. E recentemente, eu e o meu filho Samuel, para quem não conhece, Samuel tem 8 anos, a gente começou a assistir algo que eu via na minha adolescência, que é Smallville. Alguém já assistiu Smallville? Tá vendo? As aventuras do Superboy. É uma série, queridos, que retrata a infância, a adolescência e a juventude do Superman. E o que eu acho interessante nessa série, enquanto eu e o Samuel assistimos, é que o Samuel constantemente me perguntava assim, ué, o Superman tem super velocidade? O Superman tem super força, o Superman voa, o Superman faz isso. Ele não sabia nada, querido, só parecendo que estava conhecendo o Superman pela primeira vez. Eu fiquei incrédulo. Mas sabe o que eu acho interessante de tudo isso, queridos? É que enquanto a gente vai reassistindo algumas coisas, e numa ótica, numa perspectiva, com aquela ótica gospel ou cristã falando,
o Senhor começa a ministrar algumas coisas aos nossos corações. E é muito interessante como em coisas simples, assistindo uma série ao lado do meu filme, o Senhor começa a ministrar. No primeiro episódio, eu vou falar aqui porque já não é mais spoiler, já tem mais de 20 anos essa série, tá? Então já não é spoiler. No primeiro episódio, o Clark, que é o Superman, ele começa a descobrir os seus poderes. E desde quando ele chega à Terra, os pais não tinham contado para ele até a sua juventude que ele não era um ser humano normal. Mas ele já percebia, porque ele corria muito rápido, porque ele não se machucava, entre outras coisas. Até que um belo dia ele resolve, e o pai dele resolve ter uma conversa séria com ele. Ele fala assim: ó, filho, senta aqui porque agora eu vou te contar qual é a sua origem. E quando o Jonathan Kent, que é o pai do Clark Kent, fala isso, o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração, que ali começa a descoberta de onde o Superman tinha vindo. Basicamente, queridos, o que eu quero dizer para vocês com essa introdução é que todos nós temos algo a descobrir sobre a nossa origem, mas nós precisamos de alguém que saiba qual é a nossa origem para nos contar. E quando nós olhamos nessa perspectiva, e aí talvez você está se perguntando, o que tem a ver Ezequiel 47 com Smallville, as aventuras do Superboy? Sabe, queridos, quando nós olhamos para esses dois exemplos, Ezequiel está basicamente mostrando para nós aquilo que ele viu em uma visão e que era uma perspectiva futura do que Deus estaria fazendo. Então é basicamente o seguinte: Ezequiel estava no passado, Deus estava mostrando coisas para eles do presente, mas também aquilo que aconteceria no futuro do profeta. Amém até aqui? Agora a pergunta que eu faço para vocês, ela é bem simples. Se Deus estava mostrando uma visão para o profeta Ezequiel do futuro dele, ele possivelmente estava mostrando quais dias? Os nossos. Tudo bem? Então era uma visão do futuro, mas o futuro de quem? Do profeta. Cutuca a pessoa do teu lado e fala assim: era o futuro do profeta. Agora olha com um olhar de profeta para ele e fala assim: ó, os nossos dias. E sabe, queridos, quando nós entendemos isso, tudo começa a ser diferente. Porque tem algumas coisas aí que Deus começa a revelar para o profeta, que se nós não tivermos o olhar que é para os nossos dias, a gente perde toda a revelação. Consequentemente, nós não descobrimos qual é a nossa origem. Lembra da conversa do pai do Superman com ele? Então ele começa revelando: ó, meu filho, você não veio desse planeta, você é de outro lugar, você tem outros pais. É basicamente aquilo que a Bíblia está falando sobre nós, queridos, mas de uma forma mais secular. Então o que Deus quer que nós descobramos nesses dias é que nós temos uma filiação divina. Você tem um pai, e esse pai, ele ama caminhar com você. E é basicamente aquilo que está acontecendo em Ezequiel 47. Vocês estão felizes ainda? Amém? Então a partir de agora, depois de toda essa mega introdução, eu vou começar a pregar, amém? Ezequiel 47, queridos, nos revela alguns segredos. O primeiro dele é que o rio que está correndo, que Ezequiel está vendo, representa uma vida de adoração. Repita comigo: uma vida de adoração. E sabe o que eu acho interessante? É que Ezequiel, ele estava tendo uma visão desde o capítulo 40, pastor Wesley. E o anjo começa, ou aquele homem, né, começa a mostrar para ele: ó, esse aqui é o tabernáculo no futuro, e ele vai ter esses cômodos, vai ter tantos lugares, ó, ele vai ter essas medidas, teve que ficar, agora vem cá para fora. E aí começa a mostrar tudo para Ezequiel, começa a mostrar a ordem do culto, aquilo que os sacerdotes e os levitas deveriam fazer. E até que chegamos no capítulo 47, onde o homem pega Ezequiel, leva ele para fora do templo, e ele vê um rio fluindo do templo para fora. Amém? Então o rio está fluindo de dentro do templo. O rio representa uma vida de adoração, queridos, eu quero que você entenda essa primeira verdade: não existe começo de vida de adoração longe da casa de Deus. Vou devagar, porque isso aqui é difícil de digerir. Não existe uma vida de adoração verdadeira longe da casa de Deus. E aí a gente começa a desmistificar as teorias de vários desigrejados por aí, que dizem: não, eu sou a igreja, eu posso adorar o Senhor da minha casa. Queridos, não existe comunhão fora da igreja. Não existe vida de adoração longe do templo, porque o rio, ele flui do templo. Amém? Vocês estão felizes ainda, queridos? Eu preciso que vocês trabalhem comigo hoje, tá? Estou um pouquinho elétrico, estou cansado, mas vamos lá. Por que o rio representa essa vida de adoração? Jesus, lá em João
capítulo 7, versos 37 e 38, diz o seguinte: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram: os rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Queridos, é nesse lugar, é desse palco, desse altar, desse púlpito, seja lá como você gosta de chamar esse lugar, é que são lançadas sobre as nossas vidas palavras de verdade sobre Jesus. E a partir do conhecimento de quem Jesus é, que nós conseguimos ver o rio de Deus. Mas perceba que o profeta só está vendo, ele ainda não entrou. E aí a questão é, por que ele viu e não entrou ainda? Porque para entrar no rio de Deus precisa de outra coisa, e é o que eu gostaria de discorrer com vocês como uma segunda verdade. O segundo segredo que está em Ezequiel 47, queridos, é que nós é que vamos até o rio. Perceba que o rio está passando por ali, e o rio não vai até o profeta, é o profeta que vai até o rio. A pergunta que eu te faço é: hoje ou na sua semana, você tem ido até o rio, que é o próprio Cristo, ou você tem esperado algo sobrenatural acontecer na sua vida? Porque na maioria das vezes, queridos, nós somos aqueles tipos de cristãos que nós cruzamos os braços e nós aguardamos algo sobrenatural acontecer nas nossas vidas, sem nem mesmo caminharmos na direção de Jesus. E entenda que nesse momento existem duas vertentes teológicas que vão degladiar entre si, dizendo que não, é Deus que é soberano, é Ele que nos leva até o rio. E uma outra vertente fala assim: não, é o homem que tem que caminhar até o rio. Qual que está correta? Queridos, eu acredito que as duas têm razão. Tanto Deus tem soberania sobre as nossas vidas e nos conduz, mas nós também, em conjunto com aquilo que Deus está fazendo, precisamos caminhar até o rio. Mas para poder entrar até o rio tem um segredo. O próprio Cristo, que é esse homem representado aqui, porque é uma teofania, precisa pegar na nossa mão e nos levar pelas águas. Vocês estão comigo? Queridos, entenda uma coisa: se o próprio Jesus não estiver ao nosso lado, nós nunca contemplaremos o sobrenatural de Deus. Você pode fazer um monte de coisas, sem Jesus é a mesma coisa de você não estar fazendo nada. E aí a gente já começa a quebrar um monte de coisa, porque a gente é ensinado a ser crente que faz muitas coisas. Mas você já se perguntou se Jesus estava fazendo elas com você? Ah, eu mudei de emprego. Jesus foi com você para o novo emprego, ou ele estava lá no antigo emprego esperando que você ficasse? Ah não, eu comprei um outro carro. Você perguntou para Jesus se ele estaria com você andando nesse novo carro, ou se você só quis um carro para poder aparecer para um outro irmão, apesar de contas que o seu carro agora é um carro zero. Vocês conseguem entender quais as coisas que Deus quer que nós comecemos a mudar em nós? Existe, queridos, uma forma de ter um contato com Deus que precisa fazer parte do nosso cotidiano. Nós precisamos ir até Ele todos os dias, perguntar: Jesus, o que eu faço agora? Jesus, no meu relacionamento, o que é que eu decido? Eu permaneço ou não é o momento mais? Já mudou a estação ou eu ainda preciso insistir? E isso, queridos, em todas as áreas da nossa vida, porque Ele sempre tem uma boa resposta para aqueles que têm boas perguntas. O problema é que a gente ou não pergunta, ou está fazendo a pergunta errada. Então, queridos, o profeta, ele mostra para nós aqui nessa visão o quão pessoal é a decisão de nós nos mantermos em uma relação de proximidade com Jesus. Não é negócio, queridos, é pessoal. Não tem a ver com as minhas próprias escolhas, só por escolher aleatoriamente. É uma decisão, é intencionalidade. Recentemente o pastor Wesley tem falado muito conosco sobre ser homens de uma coisa só. Queridos, e quando eu entendi isso, eu comecei a me dedicar apenas naquilo que eu acredito que é a minha vocação. Eu não tenho lido mais nada, só estudando sobre o que eu acredito que é a minha vocação.
E quando eu entendi isso, uma chave começou a girar dentro de mim, e algumas portas têm sido abertas para que eu possa ir em alguns lugares, só para poder falar sobre o que eu tenho estudado. E eu sempre fui um cara que gostou demais de ler, gente, eu leio de tudo, de todas as coisas que vocês imaginar. Mas de repente eu entendi, eu preciso ser alguém intencional. Eu estava estudando um monte de coisas, mas apenas uma era onde Jesus colocava uma cadeira, sentava comigo e falava assim, ó, é nesse lugar aqui. Vocês estão felizes ainda? Vocês não estão com cara muito feliz não. Bom, vamos para a seguinte. Terceiro ponto. A revelação que está aqui nessa visão de Ezequiel 47, queridos, nos mostra algo que é sensacional. Verso 3, Joninho, projeta para mim novamente. Queridos, olha isso aqui. E aqui a gente já começa a entender algumas coisas. O homem, e esse homem, queridos, entenda que é a figura de Cristo, amém? Então quando a gente fala o homem, você pode interpretar como o próprio Cristo. Me conduziu pela água. Então o que os dois estavam fazendo? Eles estavam caminhando pelas águas, amém? Entenda uma coisa, queridos, esse é o terceiro segredo. É na caminhada que nós nos aprofundamos em Cristo. É enquanto nós andamos com Ele, Álvaro, enquanto nós oramos pelas madrugadas todos os dias, enquanto nós estudamos a palavra de Deus, enquanto nós estamos jejuando, no cotidiano é que nós começamos a nos aprofundar em Cristo. É que nós começamos a nos parecer um pouquinho mais parecidos com Ele a cada dia. Não é no culto de domingo. Uau! Simei, então para que eu venho no culto de domingo? Você vem para mostrar para o seu irmão o quão parecido com Jesus você está se tornando. Mas isso acontece durante a caminhada. Você pode falar isso para alguém do seu lado? Fala assim, ó, a mudança acontece na caminhada. E qual é a mudança que acontece, queridos? E aqui eu vou começar a destravar algo na mente de vocês que eu não tinha percebido ainda. Ontem o pastor Wes passou um tempão conversando sobre esse texto, e eu percebi algumas coisas muitíssimo interessantes aqui. Se é na caminhada que nós começamos a nos aprofundar em Cristo, perceba alguns detalhes dessa caminhada. Verso 5, se eu não estiver enganado. Então ele mediu, não, volta no 4, Joninho, por favor, deixa eu ver se eu estou correto. Aqui, 4. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Agora, volta no 3. Olha só esse detalhe, queridos. Quando percorremos 500 metros, lembra que a gente falou 4 vezes 500 metros? Percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado. Agora porque aqui as coisas começam a mudar. Todas as vezes que eu li esse texto, eu sempre imaginei que esse homem estava de mãos dadas com o profeta, andando pelo rio, e a água ia ficando mais profunda a cada vez que eles caminhavam. Mas alguém pensava assim? Ou não? Amém? Então imagina o seguinte, esse caminho ao qual eu vou andar agora é o rio, amém? Então nós imaginávamos o seguinte, que ele estava de mãos dadas, caminhando dentro do rio, e conforme ele ia avançando, a água ficava cada vez mais profunda, primeiro nos tornozelos, depois dos joelhos, depois na cintura, e depois uma água que só poderia ser passado a nado. Até aqui tudo bem, queridos? Mas conforme nós lemos esse texto aqui, queridos, o que o profeta e esse homem de verdade estão fazendo, ou possivelmente estão fazendo, é o seguinte: o rio está aqui, o homem dá a mão para ele na margem. Vamos entrar no rio, Ezequiel? Até a outra margem. E conforme ele atravessou a água, ele falou assim, ó, quando nós percorremos até o outro lado, a água dava nos meus tornozelos. De repente, o homem dá a mão para ele de novo e fala assim, ó, agora vamos mais 500 metros. Eles andam 500 metros na margem e atravessam para o outro lado. E aí quando ele atravessa, Ezequiel vai falar, agora as águas estavam dando nos meus joelhos. E aí o homem pega na mão dele de novo, fala assim, vamos andar mais 500 metros. Eles andam pela margem e atravessam para o outro lado. Queridos, perceba que aqui tudo muda, porque o profeta e o homem estão atravessando de lado a lado no rio, como se eles estivessem margeando.
E a cada vez que ele entra no rio com aquele homem, ele percebe que as águas estão mais profundas. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão com a cara meio de assustados. Até chegar no último ponto, aonde o profeta, pasmem, queridos, não consegue. O que ele não consegue? Atravessar para o outro lado. Deu para entender mais ou menos qual é o trajeto? Amém ou não amém? Agora olha para mim, queridos, porque tudo isso, por que tudo isso muda? Porque quando nós percebemos nessa perspectiva de estar margeando o rio lado a lado, tem um segredo importantíssimo para nós aqui. Nós somos aqueles crentes que a gente ama o sobrenatural, amém? E o rio representa o sobrenatural, mas Deus está nos convidando para não ficar apenas no natural. Ele quer que a gente vá para a margem molhados. Vou de novo. Você se molha no natural, e aí você está lá, doido, falando em línguas e um monte de coisa. O culto de domingo foi uma bênção, blá, 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 blá. De repente o homem pega na sua mão, Cristo fala assim, ó, agora começa a segunda-feira. Molhado. Para quê? Para que quem estiver à margem te veja molhado e fala assim, ó, o que aconteceu? Tem alguma coisa diferente, você está molhado, e eu estou aqui na margem seco. E aí é a hora que você olha e fala como o querido Ícaro fala, ah, se você soubesse. E de repente nesse lugar, queridos, aonde você fala assim, ó, cara, eu acabei de passar ali, foi sensacional. O homem pega na sua mão de novo e te caminha de novamente pelo sobrenatural. E você passa pelo sobrenatural e percebe que agora você está perdendo um pouquinho mais o controle. Mas na hora que você pensa, uau, vou ficar por aqui, ele pega na sua mão e te coloca na margem de novo. E aí aquelas pessoas que olhavam para os seus pés e viam eles molhados, agora estão vendo os seus joelhos molhados. A estação está começando a mudar, algo está começando a transformar na sua vida, e está começando a ficar perceptível. Queridos, eu não sei se você entende dessa forma, mas quando nós vamos para uma piscina, por exemplo, a gente molha os nossos pés, a gente deixa algumas pegadas para trás, amém? Mas essas pegadas logo vão secar, e pouquíssimas pessoas prestam atenção em pés molhados, a não ser que vejam as pegadas. Mas de repente você decidiu molhar até os seus joelhos. Você concorda comigo que vai começar a pingar um pouquinho mais de água? Então as pessoas vão olhar, e principalmente quem faz limpeza, né? Passa lá naquele lugar onde a irmã está limpando e fala assim, oh meu Deus, acabou de passar alguém molhado aqui. Agora imagine alguém que decidiu entrar até a cintura. Mais ou menos água, mais marcas sendo deixadas. Imagine alguém que decidiu mergulhar, queridos. Quando ele volta para a margem, tem marca para todo lado. Então as pessoas começam a olhar e falam assim, você está diferente. Alguma coisa aconteceu com você. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar, queridos? A nossa vida de adoração com Deus, que começa aqui no templo, ela precisa se estender para a nossa segunda, para a nossa terça, para a nossa quarta. Ela não pode se limitar a apenas molhar os pés e achar que já é o suficiente. Porque aquele homem pega na mão do profeta e fala assim, ó, agora vamos andar mais 500 metros. E o que eu acho mais interessante, Daniel, dessa passagem é que intencionalmente aquele homem, ele decide falar com o profeta só quando ele está na margem. Ele não fala hora nenhuma com o profeta enquanto eles estão andando pelo rio. Porque enquanto nós estamos no rio, queridos, há um espaço para nós desfrutarmos da beleza e da grandeza do nosso Deus. Mas quando nós estamos na margem, há instruções para que nós possamos ser assertivos em tudo quanto nós fazemos. Então enquanto você vem para o culto de domingo, e nós temos cultos que nem pregação não tem, é maravilhoso, é sensacional. Mas talvez se eu perguntasse assim, ó, o que é que Deus falou com você nesses momentos? Não sei, falou um monte de coisa. Talvez nem falou, era só o barulho da água. Mas na segunda-feira, queridos, na margem, aí aquele homem vira e fala assim, ó, vamos andar comigo mais 500 metros. Nós estamos em um mês, queridos, aonde nós estamos decidindo falar sobre ouça Jesus. Deixa eu te falar, queridos, pouquíssimas vezes, ainda há momentos em que isso acontece, mas pouquíssimas vezes o Senhor separa momentos para poder falar com você aqui.
Ele prefere muito mais falar com você lá na sua casa. Sim, mas e as palavras que o pastor Wesley traz aqui, aquelas revelações bombásticas? Como assim? Na maioria das vezes, queridos, é Deus falando com o pastor. E aí ele decidiu compartilhar com a gente, lá na casa dele. Vocês conseguem entender onde nós estamos nos perdendo? Nós estamos achando de duas uma, e são dois perigos: que nós precisamos sempre estar dentro do rio e a gente não vai sair mais, ou que a gente vai sempre estar à margem e que Deus nunca vai colocar a gente no sobrenatural. Enquanto você estiver à margem do rio, queridos, você vai ver o rio tocando a vida de outros, mas você mesmo ainda não foi tocado. Mas enquanto você estiver só dentro do rio, você verá outras pessoas à margem desejando entrar, mas elas não sabem como. O Senhor está nos chamando hoje, queridos, e eu quero que você entenda justamente essa parte da mensagem, para que nós possamos ser crentes que vivem o ordinário de maneira sobrenatural. É no nosso dia a dia que nós experimentamos um pouquinho do rio, compartilhamos com a margem, um pouquinho do rio, compartilhamos com o outro lado. Eu quero fazer uma pergunta sincera, se você tiver coragem de responder, responda isso para mim. Alguém nesse ano, depois que terminou um culto de domingo, decidiu sair do culto e pregar para alguém na rua? Ninguém. Mas por quê? Agora, alguém em algum momento já recebeu uma palavra de Deus e durante o seu dia precisou compartilhar dessa palavra que você leu e ouviu de Jesus com alguém no seu trabalho, na sua casa, em qualquer outro lugar? Levanta a mão se já aconteceu com você. Meu Deus, então não é no rio, é na margem? Aí eu faço a mesma pergunta de sempre: vocês estão felizes ainda? Porque a verdade, queridos, nós vivemos boas experiências dentro do rio, mas a vida acontece na margem. Amém ou não amém? É assim ou não é, queridos? Seria bom demais estar dentro do rio, mas nós ainda não temos a habilidade de morar dentro do rio. É impossível. E aí eu me lembro, queridos, daquela palavra onde Jesus leva 3 discípulos ao monte, e aí de repente numa experiência extraordinária, eles veem Jesus em uma transfiguração. Jesus ele muda de aparência, Lucas, e de repente eles olham e veem, além de Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E aí a pergunta que o pastor Ué já fez para nós, né? Como que eles sabiam que era Moisés e Elias, sendo que nem foto tinha naquela época? A não ser que seja uma revelação divina, queridos, isso seria impossível de acontecer. Imagina eu não conhecer Giovana, olhar ela na rua e falar assim: olha lá, Giovana, quais são as chances de eu acertar? Mas de repente em uma revelação absurda, em um monte eles veem Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Aí Pedro, claro, Pedro, não esse, mas aquele Pedro, esse também. Mas o Pedro decide falar algo, porque ele sempre tem que falar algo. Jesus, tive uma ideia extraordinária. Jesus fala assim: o que, Pedro? Já sabiam que ele ia falar alguma besteira, né? Vamos morar aqui. Faz uma tenda para você, uma para Elias e uma para Moisés. Como diria o Carlão, uma tenda para você. É mais ou menos isso aí. E aí, queridos, antes que ele terminasse a frase, uma voz do céu diz assim: ó, esse é o meu filho, ouçam-no. E aí Jesus, naquele mistério todo, olha para os discípulos, já voltou ao normal e falou assim: ó, vamos descer? Mas eu pergunto para vocês, queridos, o plano de Pedro era bom ou não era bom? Caramba, eu estou vendo Jesus diferente na minha frente, e além disso Moisés e Elias. Eu nunca tinha nem sonhado viver uma experiência dessa. Aí Jesus fala assim: ó, tá bom, gente, a experiência acabou, vamos descer. Tem gente esperando a gente lá no pé da montanha. Vocês conseguem entender isso, queridos?
Aquilo que Jesus quer que nós façamos nesses dias não é viver experiências extraordinárias, é voltar para a realidade e continuar caminhando com Ele mais 500 metros. O problema, queridos, é que nós às vezes temos uma mão meio escorregadia. Já pegou na mão de alguém que tem aquela mão suada? Você fica 3 minutinhos de mão dada na oração, a mão da pessoa já está suada, né? Chama sudorese, é isso. E aí de repente a mão está escorregando, você não sabe como que você pega só no dedinho assim, né? Você faz aquele símbolo da amizade. Vamos só no dedinho aqui. Às vezes, queridos, a nossa mão começa a escorregar da mão de Jesus. E Jesus falou assim: meu filho, me dá a mão aqui. É igual eu com o Lemuel atravessando a rua, saindo da escola. Me dá a mão. E ele fala assim: não, e tira a mão. Me dá a mão, eu estou vendo o que vai acontecer. E Jesus constantemente falando para nós, para mim e para você, que eles entendam isso, porque isso aqui é profundo demais. Jesus falando assim: Iago, eu preciso que você esteja de mãos dadas comigo. Eu é quem cuido de você, e nós caminharemos juntos para que nada de errado possa acontecer. Só que a gente acha que sabe muito das coisas e tira a mão de Jesus. Não, Jesus, é só 500 metros, eu consigo caminhar sozinho. Querido, deixa eu te falar, você não consegue. E perceba, queridos, eu quero finalizar com isso, que enquanto eles estão caminhando juntos, nós falamos 4 vezes 500 metros, vocês se lembram disso? E isso, para quem é bom de conta, não precisa nem ser muito bom, né? Dá um total de 2 quilômetros. É uma distância, queridos, relativamente grande do templo até aonde ele não consegue atravessar a nado. As águas mais profundas, queridos, provavelmente serão apresentadas a você quando você estiver no lugar mais improvável que você imaginar. Você vai achar que é pertinho da igreja, mas não é, é bem longe dela. É lá onde tem águas mais profundas. Se bem, por que as águas profundas estão longe do templo? Porque nesse lugar distante, como nós lemos, existe um deserto. Queridos, eu não sei se você vai entender, mas eu estou um pouquinho aleluiado nessa parte, porque eu amo essa parte, em que o homem fala para ele assim: por onde esse rio passar, tudo se transformará. Queridos, sabe o que esses 2 quilômetros de distância representam? Soberania de Deus sobre as nossas vidas. Não existe lugar distante o suficiente aonde o poder de Cristo não possa alcançar. E se eu for no mais profundo abismo, lá Ele me alcança. E se eu subir no alto de um monte, lá também Ele está. E se eu correr para os confins da terra, ali a sua mão me encontra. Não existe lugar distante o suficiente ao qual a mão de Deus não consiga fazer algo por nós. Não existe situação difícil demais para o Deus ao qual nós servimos, porque Ele é todo poderoso. Não existe doença incurável para o Deus que é a própria cura. Não existe algo que não há conserto para um Deus que é expert em consertar coisas quebradas. Vocês estão felizes ainda, queridos? Entenda uma coisa, queridos: a sua vida está nas mãos do próprio Deus. E enquanto você decidir continuar de mãos dadas com Ele, caminhando e o ouvindo enquanto estiver nas margens desse rio, tudo dará certo. Até que você chegue em um lugar profundo demais, e no lugar profundo há um segredo, queridos: nós não temos mais controle. Eu tive uma experiência uma vez, eu contei acho que foi pro Álvaro ou para alguém assim, que quando eu era adolescente, nós treinávamos ali no polo esportivo, naquelas quadras do fundo. E para quem já entrou lá, tem uma parte onde tem piscinas ao lado. Tem pessoas que fazem aula de natação ali, ou tinham, não sei como funciona mais. E lá tem uma piscina que ela é olímpica, queridos, e eu sei nadar, igual uma pedra. Mas eu gosto de aventurar, né? Uma aventurinha só. Aí a gente terminou um treino, e o professor falou assim: hoje tem uma surpresa, vocês vão poder ir lá para as piscinas. E aí foi a algazarra toda, né? A gente chegou na beirada da piscina, tinha gente pulando de roupa, aquela anarquia toda, porque era um final de semana, não tinha nada acontecendo lá.
Eu inacreditavelmente, sem saber a profundidade da piscina, cheguei na beirada dela, virei de costa. O que vocês acham que eu fiz? Virei um mortal, né? E quando eu virei um mortal, eu não achei o fundo. E eu voltava, queridos, e eu me lembro dessa cena vívida até hoje. Eu voltava assim, ó. E pedir socorro nunca, porque se eu pedisse isso, eu ia ser zoado eternamente pelos meus amigos. Eu morria, mas não pedia socorro. Até que eu pensei o seguinte: bom, se eu estou afundando, uma hora eu vou chegar no fundo, porque é uma piscina. Eu bato o pé no fundo e dou um impulso para a beira. E foi o que eu fiz, queridos. Graças a Deus por esse entendimento. Por isso que eu estou aqui hoje, senão não ia estar aqui não. Os meus amigos nem viram que eu tinha bebido um gole d'água. Deu tudo certo, depois aí deu umas risadas. Mas sabe o que eu percebo, queridos, nesse exemplo? É que quando a gente chega em lugares onde não dá pé, a gente não tem nenhum controle. Pode acontecer qualquer coisa, boas ou ruins. Eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente que caminhou em profundidades incríveis com Jesus e que hoje estão completamente bitolados, completamente fora do prumo. E eu não estou falando de uma forma boa não, tá? Estou falando ruim. É aquele tipo de pessoa que ou não acredita mais em Deus, pelo tanto que estudou a teologia, ou se tornou aquele crente chato que ninguém consegue ficar 5 segundos perto. O que é isso? Aprofundou demais e esqueceu de dar a mão para o papai. Aí bebe água, gente. Vocês conseguem entender isso, queridos? Existe um lugar, e eu quero encerrar, de fato agora, aonde o Senhor está nos convidando nesses dias, para que nós consigamos ouvir a voz dEle, queridos. E esse lugar é caminhando com Ele no nosso dia a dia, de margem a margem. Talvez amanhã, quando você decidir fazer isso, você vai sentir água nos seus tornozelos. Mas se você persistir, quem sabe daqui uma semana as águas já não estão nos joelhos. Se eu insistir, talvez você vai ter águas nos seus lombos ou na sua cintura. Se eu continuar até o fim da minha vida, talvez você consiga chegar em lugares profundos. Mas uma coisa é fato, queridos: Ele estará sempre conosco. E eu quero finalizar lendo o Salmo 23, para que você entenda que essas não são minhas palavras, mas são palavras do próprio Deus. Última vez que eu pergunto, vocês estão felizes ainda? Acho que esse aqui todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Em algumas versões, eu não tenho falta de nada. 2. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Quem que faz isso? Ele me leva. Eu não vou sozinho, Ele me leva. Próximo. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, talvez isso aqui seja profético para alguns de nós. Mesmo quando você andar por lugares escuros, como um vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu... queridos, vamos lá, pelo amor de Deus. Pois tu estás ao meu lado. Você pode declarar essa verdade? Fala: Jesus, você está ao meu lado. Diga isso, queridos. Fala: Senhor está ao meu lado. Meu Deus, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E para finalizarmos, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Queridos, existe um motivo para o qual aquele homem pegou na mão do profeta Ezequiel, Álvaro, e trouxe ele de volta para a margem. Porque é somente próximo à casa do Senhor, de onde o rio flui, é que nós conseguimos encontrar bondade e misericórdia.
que nos acompanham todos os dias. Queridos, alimente isso ao seu coração essa noite. Você precisa desejar estar com o Senhor todos os dias. Simei, como que eu faço isso? Leia a palavra. Simei, como que eu faço mais disso? Ore todos os dias, separe momentos de oração. Simei, mas o que mais eu preciso fazer? Separe pelo menos um dia de jejum na sua semana. Queridos, você vai perceber aquilo que o Senhor fará com você, porque agora Ele estará andando ao seu lado. Você pode colocar sobre os seus pés? Eu quero terminar te contando uma pesquisa. E eu gosto muito quando eu descubro essas realidades. Queridos, poucos anos atrás, eu não me lembro a data exata, mas foi feita uma pesquisa no Brasil e em alguns países do mundo, como Austrália, Canadá, e 2 perguntas foram feitas. E era uma pesquisa dentro de um centro acadêmico teológico, e eles perguntavam o seguinte para pessoas aleatórias na rua: você é um cristão? E muitas pessoas respondiam: sim, eu sou católico, ou sim, eu sou evangélico. E aquela pesquisa refletiu um número de aproximadamente 70% de pessoas que se consideravam cristãs. Mas a segunda pergunta que vinha depois dessa primeira era a seguinte: se para se considerar cristão você tivesse que ler a Bíblia uma vez por semana e orar também pelo menos uma vez por semana, você permaneceria dizendo que é um cristão, ou isso está longe da sua realidade? Queridos, o número de 70 cai para 30, onde um grande grupo de pessoas não oram uma vez por semana e não leem a Bíblia uma vez por semana. O que eu estou querendo dizer aqui, queridos, não é para condenar esses pseudo-irmãos. O que eu estou querendo é que você entenda que existe uma realidade ao qual nós temos vivido, que é muito distante da realidade ao qual Deus nos projetou para viver. Nós fomos projetados para passar a nossa vida ao lado do próprio Cristo, e tudo que nós temos feito é caminhar para lugares cada vez mais distantes. Sim, mas eu venho no culto de domingo. Queridos, o culto de domingo não transforma ninguém. O culto de domingo te aponta uma direção para a transformação. A segunda é que faz todo o processo começar. Faz sentido ou não? Só que às vezes nós decidimos o seguinte: não, o pastor Wesley ele ora, deixa ele orar. Não, o pastor Wesley está de jejum, está até magrinha lá, coitado. Deixa ele jejuar, não precisa jejuar não. Não, mas pode deixar, o pastor Daniel vem cá no domingo e traz uma palavra abençoada para a minha vida. Sabe quando nós teremos transformação pensando dessa forma, queridos? Jamais. Porque o convite de Jesus para mim e para você é: tenha vida ordinária comigo. E ordinário, queridos, não significa algo que é abaixo, tá? Significa algo que acontece todos os dias. E eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite, que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem todos os dias, enquanto você estiver ao lado de Cristo, e que elas nunca te desamparem, assim como Ele nunca te desamparará. Independente de onde você caminhar, por qual situação você passar, estando com Ele, queridos, você não terá medo. Vocês estão felizes? Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor decidiu nos escolher para esses dias estarmos caminhando com o Senhor. O Senhor nos escolheu e nos separou para vivermos o sobrenatural, mas para compartilhar daquilo que é natural junto com o Senhor. E nós declaramos aqui essa noite, Pai, que independente de onde nós estivermos, se no rio ou nas margens do rio, nós estaremos continuamente de mãos dadas com o Senhor, porque nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer.
Aperfeiçoa em nós, Jesus, aperfeiçoa em nossas fraquezas o seu poder, aperfeiçoa em nossas muitas fraquezas o seu imenso poder, Pai. A beleza não está no vaso de barro, a beleza está contida dentro dele, e o que está dentro de cada um de nós é o teu próprio Espírito Santo. Por isso, Jesus, eu oro com a sua família agora, a família de Deus ora aqui neste momento, ó Pai. E nós queremos pedir, Senhor, caminhe conosco, ande conosco, arranque as ervas daninhas do nosso coração, aquilo que nos faz parecer mais com o diabo do que com o próprio Cristo, arranca isso de nós. O desejo de crescer arranca de nós, o desejo de aparecer arranca isso de nós, o orgulho, a soberba, a luxúria, todo e qualquer mal, o apego a coisas materiais, seja lá o que for que está dentro de nós, Pai, arranque isso de nós e deposite o seu Espírito dentro de nós, porque assim nós saberemos ouvir a sua voz. E o Senhor ama falar conosco enquanto estamos às margens do rio. Queremos estar continuamente aqui. Se o Senhor achar necessário, entraremos no rio. Mas se o Senhor não achar necessário, caminhamos mais 500 metros às margens. Mas tudo que nós queremos é estar com o Senhor. Querido, será que nesse último minutinho você pode gastar um tempinho falando com o Senhor aquilo que você gostaria que Ele fizesse em você? Eu não sei, queridos, o que é que você deseja pedir ao Senhor neste momento, mas por favor, tente não pedir algo que seja além de você. Pense em algo que o Senhor tem que fazer no seu coração, na sua mente, na sua vida. Qual é a transformação que você deseja que o Senhor faça? Dê lugar para que o Espírito Santo de Deus comece a transformar você. Será que você pode fazer isso por alguns minutinhos? Comece a falar com o Senhor. Eu não sei se você deseja se sentar, levantar as suas mãos, se ajoelhar, mas você tem um tempinho para poder falar com o Senhor. Aproveite a presença dEle e peça: Senhor, transforme isso em mim. A minha amargura, a minha tristeza, a minha raiva, os meus pensamentos, transforma-me. Transforma-nos, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. O rio que alegra a cidade de Deus passa por aqui. Um rio que flui do trono de Deus está passando por aqui. Passa sobre nós com tua bondade e amor. Passa sobre nós com tua glória. Teu rio passa e leva enfermidades e doenças, o que é mal. Enquanto somos conduzidos por esse rio, queridos, eu quero declarar que as águas começam a passar por entre os dedos dos seus pés neste momento. De
forma espiritual, um rio de Deus começa a passar com as suas águas entre os dedos dos nossos pés agora. E nós começamos a sentir o frescor das águas invadindo-nos. Mas existe alguém que pega nas nossas mãos e começa a caminhar um pouco mais profundo. E agora nós começamos a sentir as águas dando em nossos joelhos. E nós começamos a sentir neste momento alguns arrepios. Nós começamos a sentir agora todos os nossos ossos começarem a gelar, porque a presença está nos tocando. Nós ainda caminhamos de mãos dadas com Jesus um pouco mais profundo, e agora as águas estão em nossas cinturas, e em nossas cinturas nós começamos a perceber um movimento sobrenatural das águas. Um movimento sobrenatural das águas que começa a nos conduzir de um lado para outro. Mas nós ainda temos o controle, porque sentimos o fundo. Mas mais uma vez o próprio Cristo toma-nos pelas mãos e nos coloca em lugares de profundidade indescritíveis. E é exatamente nesse ponto onde nós conseguimos ver vida brotando de ambas as partes. Existe vida brotando no seu lar agora. Existe vida brotando no seu trabalho agora, no nome de Jesus. O rio estará passando por lugares inimagináveis, desertos se tornarão em ribeiros. Aonde antes havia apenas sequidão, o Senhor começa a derramar águas vindos de riachos refrescantes. Ele nos leva pela mão e nos conduz aos ribeiros das águas. Ele é quem nos toma pela mão. E a cada mergulho, queridos, a cada mergulho, talvez não no primeiro, talvez não no segundo ainda, talvez não no terceiro mergulho, talvez não no quarto, talvez não no quinto, talvez não no sexto, mas é certo que no sétimo mergulho levantaremos completamente curados. Será que você não pode mergulhar 7 vezes nesse rio? Se te fosse pedido algo mais difícil, será que você não faria? Por que não mergulhar 7 vezes para ser curado? E enquanto mergulhamos, aquele homem está ao nosso lado. Nós não nos afogamos, nós não nos perdemos, porque continuamente suas mãos estão nos cercando e nos protegendo, nos livrando de todo e qualquer mal. Espírito de Deus, nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor está aqui. Passa com teu rio sobre nós na nossa segunda-feira. Nós precisamos do seu rio amanhã, Jesus. Nós precisamos do seu rio na terça-feira, Pai. Nós precisamos do seu rio na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo outra vez. 7 vezes queremos mergulhar.
7 vezes queremos mergulhar, Daniel. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos os dias há um mergulho para nós. E nós levantaremos cada vez mais parecidos com Jesus, até que não reste nada de nós. Não reste nada de nós, não reste os nossos desejos, não reste nada de nós. Obrigado, Jesus, por nos conduzir por essas águas. Nós te amamos, Pai. Amém e amém.